Sabe, qual é o maior medo da humanidade? É uma pergunta que ecoa através da história, né? Em todas as culturas. E, no fundo, a gente sabe a resposta. Mesmo que a gente passe a vida inteira tentando fingir que não. A morte, pois é, a única certeza absoluta, inegável da nossa existência. É o grande tabu, né? Aquela sombra que nos acompanha desde o momento em que a gente nasce e que, justamente por isso, a gente finge que não vê. E esse medo, olha, ele se manifesta de tantas formas, né? É aquele sussurro de ansiedade no meio da noite, sabe? Aquela hesitação antes de um novo desafio. Ele meio que nos paralisa, impede a gente de arriscar, de amar, de viver de verdade. Mas e se a sabedoria antiga nos oferecesse um outro caminho? Uma forma de, quem sabe, aceitar o inevitável? A gente vive numa busca incessante por mais, né? E a sociedade moderna, ela tece uma teia complexa de distrações pra gente. É um bombardeio de promessas, juventude eterna, consumo que nunca satisfaz, uma tecnologia que nos faz sentir quase imortais. E tudo isso pra quê? Para nos fazer esquecer uma verdade bem simples. Nosso tempo aqui é limitado. Mas e se a chave para uma vida mais rica não for fugir disso? E se for o contrário? Aceitar. E se, em vez de a gente se distrair, a gente usasse a sabedoria dos grandes pensadores da antiguidade para transformar esse medo? Transformar ele num catalisador para uma vida com mais propósito. Já pensou? Então, nossa jornada aqui começa com Epicuro, um filósofo grego que buscava uma coisa acima de tudo: a tranquilidade. E para ele, o maior obstáculo para essa paz de espírito era justamente o medo da morte. A solução que ele encontrou? Ela é surpreendentemente lógica e libertadora. Olha só o que eles diziam. Quando existimos, a morte não está presente. E quando a morte está presente, nós não existimos. Para pensar nisso. É uma lógica tão simples, né? Mas tem um poder imenso. Pensa bem, como é que a gente pode temer algo que, por definição, a gente nunca vai experienciar de fato? Então, para Epicuro, o medo de verdade não é da morte em si, que é basicamente a ausência de sensação. O medo é da dor, da perda, sabe? Das coisas que vêm antes dela. Se preocupar com o que acontece depois é como se preocupar com a escuridão que existia antes de a gente nascer. Não faz muito sentido, né? É uma energia gasta à toa, que rouba da gente a única coisa que a gente realmente tem, o agora. Ok, se o Epicuro nos oferece, digamos, um alívio lógico, os estoicos nos dão um desafio. Eles não convidam a gente a ignorar a morte. Não. Muito pelo contrário. Eles nos convidam a fazer dela uma companheira diária, a usá-la como uma ferramenta para viver melhor. Medite na morte todos os dias. Eu sei, soa meio mórbido, né? Mas para os estoicos o ponto não é o desespero, é sobre urgência. É o antídoto perfeito contra o deixa para amanhã, contra a mediocridade. Lembrar que o nosso tempo é finito. Isso nos força a valorizar cada segundo. E mesmo dentro do estoicismo, a gente vê duas abordagens interessantes. De um lado, Sêneca. Ele usa a morte como um motor para ação, sabe? Um chamado para viver com intensidade, com virtude, no tempo que nos resta. Já o imperador Marco Aurélio, ele nos convida a dar um passo para trás, a ver a morte como parte da ordem natural do universo. Algo tão inevitável e sereno quanto o nascer do sol. Para Marco Aurélio, lutar contra a morte é como lutar contra a maré. É simplesmente inútil. Nós somos parte de algo muito, muito maior. Um ciclo de criação e dissolução. Aceitar que o nosso retorno ao universo é só mais uma etapa desse ciclo, isso nos liberta do medo e nos dá uma paz profunda, a tal da tranquilidade cósmica. Tudo bem, filosofia antiga é fascinante, mas e a nossa vida? Cheia de e-mail, trânsito, boleto para pagar, como é que isso se aplica? A resposta, tanto para os epicuristas quanto para os estoicos, está numa distinção que é fundamental. Focar naquilo que a gente pode controlar e aceitar o que a gente não pode. Porque muitas vezes o que se chama de medo da morte, na verdade é medo de outras coisas, né? Medo de perder as pessoas que amamos, medo de não realizar nossos sonhos, medo de sermos esquecidos. E aqui que a lição dos antigos é muito clara. A gente não pode controlar o tempo que tem, mas pode controlar o que faz com ele, as nossas ações. O processo, então, é até que simples. Primeiro passo, aceitar o que é incontrolável, a nossa finitude. Segundo, focar no que a gente pode controlar,
nossas escolhas, nossas atitudes de todo dia. E terceiro, construir. Construir um legado, mas não um legado de pedra, sabe? Um legado de bondade, de coragem, dos valores que a gente passa adiante. Essa sim é a verdadeira imortalidade. E aí a gente chega no grande paradoxo de tudo isso. É a morte que dá valor à vida. Pensa só, se a gente tivesse todo o tempo do mundo, o agora perderia o brilho, né? A urgência de amar, de criar, de experimentar, tudo isso sumiria. É a finitude que nos força, que nos impele a viver de verdade. Mas e se a gente pudesse dar um passo além? E se em vez de um inimigo para ser temido, a morte pudesse se tornar a nossa maior conselheira? Uma presença silenciosa, ali, nos guiando para o que realmente importa. Tenta imaginar isso. A morte não como aquela figura com a foice, mas como uma bússola. Em cada encruzilhada da vida, ter essa consciência da nossa finitude pode nos ajudar a encontrar o nosso norte verdadeiro, a escolher aquele caminho que está alinhado com os nossos valores mais profundos. E essa conselheira silenciosa, ela nos faz as perguntas mais importantes. Tipo, isso que se está fazendo, isso realmente importa? Essa escolha, ela está alinhada com quem se quer ser de verdade? A vida foi vivida plenamente? Essas perguntas nos libertam das trivialidades, sabe? E nos empurram para uma vida mais autêntica, uma vida sem arrependimentos. No fim das contas, a morte não é o oposto da vida. Ela é parte inseparável dela. É como a noite que dá sentido ao dia, sabe? Aceitar a nossa finitude não é desistir, é despertar. É um convite para viver com mais presença, com mais propósito e com uma gratidão profunda por cada instante. A filosofia, ela nos dá as ferramentas, mas a escolha é sempre nossa. Então, a reflexão que fica é essa. Se hoje fosse o último dia, como ele seria vivido? A resposta para essa pergunta talvez seja o segredo para uma vida bem vivida. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.